Essa é a ideia do Dançando com Botões, que a gente vem aqui nesse espaço uma vez, pelo menos uma vez ao mês, receber um convidado que venha falar sobre o seu percurso da timidez ao contar histórias e talvez não necessariamente apenas timidez, mas os seus desconfortos de se expor, né? Que o contar histórias pede uma certa exposição pra gente. Desconfortos às vezes como vergonha, algum medo de errar, do que o outro tá pensando, ansiedade. E hoje a gente vai começar com Cadu Santoro. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. E, gente, eu de novo coloquei um tapete aqui para todo mundo, um tapete bem bonito aqui na frente. E vocês vão pegar os lugares da frente desse tapete, mas quem não quiser sentar no tapete tem banquinho e também tem cadeira, tá bom? Então vão se aproximando por aqui. E eu queria explicar um pouquinho do porquê desse nome, mas antes, assim, eu queria saber para vocês o que significa esse conversa com botões. É uma expressão, né, bem comum que que eu acho que vocês já usaram algumas vezes, e eu queria ver aqui com vocês o que significa, quando que vocês já usaram essa expressão, conversa com botões, estou aqui falando com os meus botões, estou pensando com os meus botões. Carol já pegou o seu lugar, Paula acabou de entrar, boa noite. Paula tem um tapete aqui na frente para todo mundo sentar. E deixa eu explicar um pouquinho, enquanto vocês vão trazendo o que o Conversa com Botões remete a vocês, deixa eu trazer um pouquinho de qual que é essa ideia, né, do Conversa com Botões. A proposta é que a gente possa fazer, para contar histórias, a gente possa fazer um movimento parecido com o do botão. O botão, ele primeiro entra na sua casa e depois se expõe, depois sai. E a proposta desse movimento aqui é que a gente faça isso também, que a gente entre, venha para nossa casa interna, converse com ela, perceba o que está ali fora de lugar, o que precisa ser organizado, e aí a gente vem, se expõe para contar histórias. E deixa eu ver aqui. Olha, Carol, é uma conversa com a gente mesmo, tecer eco com nossa singular história. Que bonito, Carol, muito bonito. E tem uma outra, exatamente isso que Carol traz, né? Esse conversa com botões é aquele momento em que a gente tá conversando com a gente, que a gente tem esse diálogo interno, né? E se diz que antigamente as roupas tinham muito botões. Tinha tanto botão que na hora de vestir ou de tirar a roupa, esse tempo, né, para abotoar ou desabotoar, levava as pessoas a ter essa conversa interna, a conversar com seus botões. Mas hoje em dia a gente, né, esse tempo que a gente vive é uma correria tão grande, fica demandando da gente sempre por fazer, por produzir, por mostrar, que raramente a gente tem esse tempo, né, de conversar com os nossos botões, de conversar com a nossa casa interna. E a proposta dessa conversa é que a gente reserve esse tempinho para conversar com esses botões. E apesar de tudo, eu percebo que as pessoas mais tímidas, mais introvertidas, elas sempre têm essas conversas, né? Essas conversas internas, esse diálogo interno, a conversa com seus próprios botões, mas dificilmente as pessoas tímidas expõem, né? Coloca para fora que conversa é essa. Então, por isso que trarei aqui alguns convidados para que eles falem um pouquinho de que conversa interna é essa que eles estão tendo e que de alguma forma, né, estimule outras pessoas a repararem nessa conversa interna. O que a gente está conversando com a gente, né? O que está se passando lá por dentro, o que a gente está conversando a toda hora. E além de reparar nessa conversa interna, nessa conversa com esses botões, é que a gente possa também pensar qual é a conversa que eu poderia ter com meus botões que pode me ajudar a me desprender da timidez para contar histórias. Boa noite a quem está chegando.
Alcina, Caroline, tem um tapete aqui na frente para todo mundo, tem lugar para se sentar, sejam bem-vindos. E uma outra reflexão, uma outra analogia assim para os botões é que às vezes assim a roupa que a gente está vestindo tá tão apertada, né? Tem muitos botões apertando ali aquela nossa roupa, tá muito desconfortável e a gente tá o tempo todo assim prendendo a respiração, sabe, para que o botão não estoure. Só que tem uma hora que cansa. A gente cansa de não ser a gente mesmo, de não estar relaxado. Então, às vezes, a gente precisa fazer esse movimento de desabotoar alguns botões, né? E hoje, para conversar com os nossos botões, ou para revelar um pouco da conversa que ele tem com os próprios botões, a gente vai receber Cadu Santoro. Deixa eu ver se Cadu tá por aqui. Eu já vi ele por aqui. Cadu, se possível, manda uma mensagem aqui para eu ver você, para te mandar o convite também. Boa noite, Solange. Georgina tá falando aqui, olha, que o Conversa com Botões é o conversar consigo mesmo, um solilóquio, como diria uma professora minha da faculdade. Perfeito, Georgina. Isso mesmo. Deixa eu ver, Cadu. Eu acho que eu já vi Cadu por aqui. Então tá, gente. Olha, Cadu aqui. Já vou te chamar, Cadu. Deixa eu apresentar um pouquinho pra vocês, né? Quem que é Cadu Santoro, né? Minha gente, há quem acredite, talvez pela sua altura, pela sua barba ou voz crescidas, que Carlos Eduardo de Souza Santoro é um homem adulto. Preste muita atenção. Não se deixe levar pelo figurino, nem pelo registro de sua data de nascimento. Seja no ensaio ou numa estreia, atrás do personagem adulto, mas também dentro e à frente, há o verdadeiro ator. Um menino. Há um Dudu, como ainda é chamado por sua mãe e irmã. Sob luzes afinadas, há uma criança que sabe qual é a deixa para trazer os atos do seu servir, as brincadeiras inventadas. Quase sempre em camarins solitários e com a imaginação a lotar os assentos da plateia. Aí você pode me dizer que tudo se trata de teatro. Afinal, um dos trabalhos de Carlos Eduardo é atuar, mas é justamente por isso. Cadu, como seu pai o chamou e o deu força para ir ao mundo, abre as cortinas da infância que vive dentro de si. Das coxias sai um menino, que sozinho brincava de interpretar os personagens que assistia na televisão. No palco, Cadu reencontra também o jovem adulto que aos 18 anos inscreveu-se no primeiro curso de teatro e que nos bastidores ajuda o suposto adulto de hoje a se caracterizar de si mesmo. Certamente, a sabedoria para dirigir a si mesmo vem da bênção de seu nome, Carlos Eduardo, que significa homem que sabe proteger sua fortuna, ou homem que guarda suas riquezas. E aqui, mais uma vez, você pode ser levado a acreditar que estamos falando de um homem adulto. E eu insisto de novo e lhe peço, não se engane. Falamos de um homem, sim. Adulto? De adulterado, falsificado? Não. Definitivamente não. Cadu, sob a estrela de seu nome, sabe proteger a verdadeira riqueza, a sua essência, quem ele é de verdade. E se o dia a dia lhe traz a sensação que está distante dela, é no teatro que a reencontra e percebe que sempre esteve bem guardada. Mas a sua riqueza não fica guardada em baús, muito menos sob cadeado. Pois a forma como Cadu protege a sua fortuna é transbordando-a, colocando sua essência ao serviço das pessoas, que é o que ele faz através da arte. Assim, Cadu traz à cena da vida mais um significado do seu nome. Aquele que é talentoso, aquele
que tem tendência para as artes. E agora apresentado, vamos chamar Cadu. Acho que eu mandei o convite, Cadu. Aceita aí. O que falar agora, né? Seja bem-vindo, Cadu. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Estou muito feliz de ter recebido esse convite. Muito feliz pelas palavras. Quero que você me mande, por favor. Porque eu achei lindo, 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 lindo. Quero guardar isso para mim. Tá? Que bacana, Cadu. Cadu, mas me fala, Carlos Eduardo, quem foi que escolheu esse nome para você? Foi sua mãe? Foi seu pai? Foi outra pessoa da família? Vou já mas antes eu queria pedir um favor. Eu estou tendo retorno da minha voz. Tá, então deixa eu pegar aqui o meu fone de ouvido. Então daqui a pouco eu estou falando igual o sanduíche. Eita, sanduíche não pode, né? Deixa eu pegar meu fone aqui, Cadu. Acho que eu tô só com esse fone grande. Tá, mas acho que enquanto isso eu consigo responder a sua pergunta. Tá. Carlos Eduardo, até onde eu sei, tinha um personagem na televisão feito por Cadu Moliterno. Se eu não me engano, aí que está a minha dúvida. O personagem se chamava Carlos Eduardo. E minha mãe gostava desse personagem. Então eu não sei se o Cadu, se o Carlos Eduardo veio por conta do nome do personagem, que eu não tenho certeza que era Carlos Eduardo, ou pelo ator que fez esse personagem, que era o Cadu Moliterno. Cadu tem como nome Carlos Eduardo. Né? Essa foi a história que eu fiquei sabendo da minha mãe. Ela me contou essa história, acho que uma vez, assim, há muitos anos, quando, por alguma razão, eu também tive essa curiosidade de saber qual era a origem do meu nome. Boa noite, tia Libineide. Bom ter você aqui. Agora eu não consigo te ouvir, Julinha. Fez o... Opa! Te ouvi? Só um minutinho, deixa eu colocar aqui o microfone. Vamos ver. Tô te ouvindo. Mas aí vai ficar dando retorno para você. Vamos testar agora. Tá. Não. Como estava antes, eu estava conseguindo te ouvir e não estava dando retorno. E essa... Ouve. Fale. Agora, deixa eu me ouvir. Será que continua dando retorno? Não tô tendo mais retorno da minha voz. Tá, vamos testar. Qualquer coisa eu pego outro fone aqui e a gente testa com esse outro que eu tenho aqui. Tá bom? Mas me avisa se der retorno. Tá ótimo. Tá? Não, por enquanto tá perfeito. Tá. E para quem tá nos assistindo, tá bacana? Isso. A tia Eminete está falando que voltou, enfim, imagino que já tenha melhorado. Tá ótimo! Tá ótimo, maravilha. Então vamos embora. Qualquer coisa vocês avisam pra gente, o Cadu me avisa também. Tá bom? Tá ótimo. Ô Cadu, e como que se chama a sua mãe? Minha mãe se chama Tânia. Tânia. Dona Tânia, Tânia Maria. Depois disso pro Cadu, para ele dizer aqui pra gente de onde vem, se é o nome do personagem ou se é o nome do ator, Carlos Eduardo. Não, agora você colocou a pulguinha atrás da orelha, agora eu já vou ter que perguntar para ela. Se o Carlos Eduardo era o personagem ou o ator. Eu sei que o ator era o Cadu Moliterno. E que coisa simbólica, né, Cadu? Você teve o nome de um ator, recebeu o nome de um ator e se tornou um ator também, né? No seu serviço ao mundo. Curioso, bem engraçado isso. Mesmo.
Muito simbólico. E como que te chamavam os colegas da infância, Cadu? Era Cadu, era Dudu, Eduardo? Quando eu fui para Belo Horizonte, com 1 ano de idade, eu cresci com o apelido de Dudu. Né? Acho que provavelmente dado pela minha mãe, enfim, pelas pessoas lá de casa. Então, eu fui apelidado de Dudu. Era Dudu em casa, era Dudu no prédio, no condomínio, na escola. Né? Não tinha nunca em nenhum nicho meu de amizade o Cadu aparecia, era só Dudu. Né? Quando eu me mudei para o Rio, com meus 16, 17 anos, eu já foi o contrário, já foi automaticamente Cadu. Sim. E eu nunca consegui. No início, para mim, foi muito estranho. Né? Porque eu já era acostumado a ser o Dudu, e não o Cadu. Aí até eu me adaptar a isso, e eu não conseguia fazer com que as pessoas me chamassem de Dudu. Só Cadu. Aí eu aceitei, ficou Cadu, e logo em seguida eu comecei a estudar teatro. Aí eu já estava gostando do nome Cadu, aí eu acabei utilizando ele como nome artístico. Né? Tanto que hoje eu confundo um pouco, às vezes eu tenho dificuldade em me apresentar. Se eu me apresento como Carlos Eduardo ou Cadu. Sim. Nossa, Cadu, que história. Mas aí a tua família te chama de Cadu e de Dudu, as duas coisas, né? Isso, a minha mãe e minha irmã me chamam de Dudu. O meu pai, ele aprendeu a me chamar de Cadu. Eu acho estranho ouvir da boca do meu pai Cadu. Mas a minha mãe me chama de Dudu. Minha avó me chamava de Dudu. O Charles é um amigo meu lá de BH. Estudamos juntos. Ele me chamava de Dudu. Olha o que Dani tá falando aqui. Nem eu sei quem é o Carlos Eduardo. Pra você ver. Cadu, fala aqui pro pessoal quem é Dani, pro pessoal entender. Dani é meu amorzinho, meu amor, minha esposa. Os nomes, né? As histórias dos nomes. Mas, Cadu, vamos lá. Você recebeu esse nome, Carlos Eduardo, né? Que veio de um ator, e você se tornou ator, né? Você trabalha como ator. E aí vem uma pergunta, queria te fazer uma pergunta que passa assim na minha cabeça, e eu acredito que passa na cabeça de muita gente, que é o seguinte. Uhum. Para ele é fácil contar histórias, porque ele é ator, ele já está acostumado com isso mesmo, para ele é fácil. Cadu, você se sente nesse lugar, olha, no território da timidez? Vou te responder essa pergunta, mas eu vou aproveitar que meu pai acabou de entrar na live. Pai, por favor, digite aí qual é a origem do meu nome, por gentileza. É o Antônio Carlos, seu pai? É o Antônio Carlos, isso. Boa noite. Bem, não é fácil. E para ser muito honesto, uns 10 minutos antes de entrar aqui na live, eu estava um pouco ansioso. Já bati um pouco da insegurança. Por mais que eu estude, por mais que eu entenda um pouco da técnica do fazer teatral, chega na hora você saber que você tá se expondo, a gente se expõe, né? Uma exposição da sua figura, da sua forma de pensar, do seu mais... É uma exposição do seu eu mais íntimo, né? Então não tem como você não ficar ansioso. O dia que... a gente, inclusive, costuma dizer no nosso meio, o dia que a gente banalizar isso, o dia que a gente não se sentir inseguro no ato da nossa exposição, é porque a gente tem que repensar essa profissão, porque a gente tem que se perguntar até que ponto eu estou me expondo. E quanto mais eu me exponho, mais honesto e verdadeiro eu estou sendo para quem está me assistindo, para quem está me ouvindo. Né? E essa é uma relação que ela é muito casada com o trabalho que eu tento desenvolver na contação de história. Né? Que é eu estar inteiro, disponível, não só com o meu corpo, com a minha voz, mas com um Cadu que ninguém tem acesso sempre, nem eu tenho acesso a esse Cadu, que eu tento colocar
em sala de aula, quando eu estou contando uma história, quando eu estou em cima do palco, né? Onde esse ato de interpretar, de contar, ele se faz presente. Sim. E você acha que esses sentimentos que passam por você é diferente do teatro, Cadu? Do momento antes de uma apresentação no teatro, antes de uma apresentação na história, ou são sensações parecidas? São sensações bem parecidas. Assim, na verdade, o que talvez o diferencie é a intensidade, a densidade da história, né? Quando uma história ela exige muito do meu emocional, ela é um pouco mais complexa. Quando é uma história mais leve, existe o nervosismo da exposição, mas ela é um pouco mais tranquila de ser feita, né? Mas apesar de todo esse discurso, é aquilo, dá 5 minutos antes é um desespero total, absurdo, mas 5 minutos depois é o paraíso, é o sonho, é sublime. Me explica, como é que você se sente 5 minutos antes, ou não sei, durante o dia, momentos antes? Dia de estreia para mim é terrível. É terrível. Eu falo pouco, falo gaguejando, eu não consigo me concentrar nas coisas que eu tenho que fazer do dia, Sim. né? Por causa daquela hora lá no final do dia, sabe? Isso falando mais em espetáculo teatral. Eu fico muito ansioso. 10 minutos antes, naquele momento da coxia, quando o teatro está feito com as luzes apagadas, eu sempre me pergunto por que eu me coloco nesta situação? Qual é a necessidade? Por que eu estou fazendo isso comigo? Eu não preciso estar nesse estado. Aí aquela vontade absurda de querer ir no banheiro. É louco, é muito... Mas entrou em cena 5 minutos depois, é sublime, assim, é maravilhoso. E quando acaba, dá aquela sensação de... Você é leve, e depois você começa a sentir falta. Você começa a sentir falta dessa adrenalina, né, que é maravilhoso. Olha, tem uma pessoa aqui comentando, Libneide, que quando você entra no palco, você sempre brilha, Cadu. Ah, tia. A minha tia, sempre ela vai assistir meus espetáculos aqui em Belém. Ela, acho que já assistiu uns 3 ou 4, né, que eu fiz aqui na tia. Eu sei que sempre que eu estou em cartaz, a Libneide sempre está lá. Quando não é na estreia, na semana. É uma tia muito presente, assim, dentro dos meus trabalhos, assim. Eu gosto muito, assim, me sinto muito abraçado por ela. Que bacana. Por ela e pelo tio Henrique, que é o marido dela. Sim, que bacana, Cadu. E, Cadu, o que acontece assim com você? Você consegue colocar isso em palavras? Você consegue perceber o que acontece dentro desse Cadu que 5 minutos antes está ali ansiosíssimo, se questionando por que entrou naquela situação, e esse Cadu que 5 minutos depois que começa já está em outro lugar emocional? Você sabe o que acontece com você? O meu corpo? Não faço a menor ideia. Eu sei que meu coração só falta sair pela boca. Assim, eu não sei te dizer o que acontece. Eu sei que meu coração fica literalmente para sair pela boca. É uma adrenalina mesmo. E que você sente falta, né? E eu imagino que isso seja pelo fato de eu ter a consciência da minha exposição, né? Por estar me colocando num lugar de julgamento, né? Por mais que ali eu esteja interpretando uma personagem, por mais que ali eu esteja discutindo um assunto que não pertence diretamente ao meu dia a dia, sou eu que estou fazendo, é a minha vivência que está ali, que está sendo exposta,
né? E não adianta, assim, e a gente se coloca num lugar que você se coloca refém do julgamento do outro, né? Então você fica com aquela, sempre tem esse medo do julgamento, entende, do outro, né? Da sua forma de pensar, da sua forma de falar, e não literalmente das palavras que saem da sua boca, né? Mas a forma como você fala é uma exposição. Sim. Né? É essa exposição que dá essa adrenalina, né? Esse medo dessa exposição. Né? Sim. Teve algo que você falou, que eu anotei aqui, né? A gente teve uma breve conversa antes dessa live, semana passada, e você falou algo bem bonito que eu anotei aqui, né? Permitir que me julguem. Eu acho que é trazer um pouco dessa mentalidade também, né? Do se entregar, do abrir mão do controle, saber que tem sim ali uma exposição, né? E que você não está no controle do que os outros vão pensar. Pois é, que aí acontece os 5 minutos depois. Porque quando você está em cena, entregue para aquilo que está acontecendo, você esquece qualquer tipo de julgamento. Que julguem, falem, tenho algo importante para dizer, o que precisa ser dito, e eu vou dizer ali, sabe? E essa coisa que está sendo dita soa como espetáculo dramático. Não, pode ser leve, como uma comédia. Entende? Levar essa reflexão, né, para quem está assistindo, entende? Abrir canais sensoriais para as pessoas, né, fazer com que elas saiam um pouco do cotidiano delas e pensem um pouco sobre o que está sendo discutido, sobre a sociedade em que vive, sobre... enfim, para que ela pense ou se coloque num lugar de inércia, ou seja, ou se coloque num lugar de leveza, né, a ponto para poder tomar fôlego, para poder respirar fundo e seguir a vida de uma forma mais leve, entende? É fazer com que a plateia, fazer com que a pessoa que esteja me assistindo, ela saia daquele lugar eu digo de conforto, mas do conforto, daquele conforto diário, do dia a dia maçante. Coloque em algo mais doce, mais delicado, mais bonito, né, para que a gente possa voltar para o nosso dia a dia revigorado, né, ou com um espetáculo mais denso, fazer com que a pessoa saia pensando em que mundo é esse, como eu posso ser um agente modificador, enfim. O teatro permite isso, né? E eu acredito que as histórias também permitem isso. Que as histórias sejam um pouco reflexo da sociedade que nós tivemos e que nós temos e que vamos ter, né? Discute o mundo em que a gente vive, sempre de uma forma leve, de uma forma delicada, de uma forma imaginada, né? Abrir espaço para o imaginário nas pessoas, sabe? E eu acho isso fantástico, sabe? E fazer, e me permitir viver isso, sabe? Quando eu estou aqui no meu quarto, falando sozinho, dos meus livros, sabe? Pegar um livro, esse aqui em mão, pegar que eu estou falando de um pato, sabe? Como é um pato, como é a vivência de um pato que fala, que tem problema para falar como é, que diversão é essa, que lugar é esse, e permitir que o meu corpo vá, crie esse imaginário, viaje, se permite, brinque, né? Que é um processo que começa bem antes, que ninguém vê, que só vai ver lá no palco. Sim, verdade. Peraí que a gente vai chegar nesse aí também. Eu percebo, Camila, que você fala assim, o que te faz, né, vir para esse lugar, né, desses 5 minutos antes, esses 5 minutos depois, tem aí uma entrega, né, você se entrega ao processo, ao contar, ao atuar, e tem também você uma intenção muito clara, você sabe qual é a tua intenção de estar ali, isso te ajuda, né, a se ancorar ali no presente, a se entregar também para as pessoas, né, essa intenção de tirar as pessoas ali
do cotidiano, trazer mais leveza para elas, provocar reflexões também, né? Agora, Cadu, deixa eu te perguntar uma coisa. Para você, tem, assim, alguma diferença em relação ao desconforto de exposição entre o teatro e contar histórias? Algum é mais desconforto, traz mais algum desconforto que o outro? Algum é mais leve do que o outro? Alguém disse que parou. Não. Parou a live? Será? A tia, parou, tia? Acho que. Aqui eu tô ouvindo você bem, Cadu. Eu não, eu consigo te ouvir bem. Ah, né? Então tá, vamos continuar. Se parou, acho que alguém vai falar pra gente. Olha, não tem, eu não vejo diferença, na verdade. Sim. Não sei, não vejo diferença entre os espetáculos. Assim, o que eu sei é que a contação de histórias, eu não tem, apesar de eu criar um personagem de mim mesmo, é uma exposição maior minha, mais a minha forma de falar, com as palavras, com as minhas palavras, né, com a minha forma de pensar. O texto teatral ele é um pouco mais quadrado nisso, né? Já tem um texto todo já elaborado, pensado, você discute temas muito bem específicos que já estão ali, recortados, né, de uma vivência, de um outro personagem, você abre mão, inclusive, dos seus movimentos, dos seus gestos, para criar novos movimentos, novos gestos, enquanto na contação de histórias é o Cadu, com essa forma de gesticular, com esse tempo de fala, às vezes um pouco mais acelerado, mas mais como uma aplicação de técnica do que como uma construção de personagem, mas na contação de histórias é mais o meu CPF, é mais o meu RG. Mas sou eu, é o Cadu contando histórias. Sim. Sim. Ô, Cadu, e como é que você chegou a contar histórias? Que ventos te trouxeram para contar histórias? Sua trajetória começou no teatro, né? Isso. Olha, oficialmente, assim, como eu me intitulei, vou contar histórias, vou ser contador de histórias, foi ano passado, né, na pandemia, no início da pandemia, quando a Dani, a minha mulher, ela sempre falava isso, não, por que você não conta história, pode fazer esse trabalho com criança e tal. Aí ela sempre falava, isso ficava na minha cabeça e tal, até que chegou um dia que a Andressa, que também está aqui, ela me mandou um card que tinha várias contações de história, vários contadores de histórias. Né? Falou, por que você não faz isso? Falou a mesma coisa que a Dani. Bem, eu acho que é algum sinal aí. Aí eu comecei a ver essas pessoas. Né? Todos eram em lives. Aí eu comecei a ver. Falei, bem, eu acho que eu dou conta de fazer. Acho que eu consigo. Acho que eu consigo. Aí, nesse meu achismo, eu falei, vou fazer. E comecei a fazer. Né? Mas aí, depois de ter começado com as lives, eu fui entender que eu já fazia a contação de histórias antes. Sim. Porque quem me acompanha aqui, quem já me segue aqui no Instagram, vira e mexe, eu coloco fotos de uma apresentação que eu fiz numa livraria que tem aqui, a Fox, que tem uma contação que eu fiz de umas crianças e eu estou sempre com um babadinho rosa. Assim, para quem me acompanha vai identificar a foto. Eu adoro. Naquele momento, o que eu achava que era uma apresentação de teatro, nada mais era do que uma contação de história. Você achava que era eu fiz uma apresentação? Eu fazia era uma apresentação de teatro. Mas aquilo era uma contação de história. Olha, o Caboclo Falador é um grande contador de histórias daqui do estado, que a gente inclusive vai começar a fazer, a gente vai tentar fazer um trabalho juntos agora,
querido, assim, que eu conheci aqui na internet. Essas lives, elas me apresentaram muita gente bacana. Fez muito Você, sentido. inclusive, Muito a Carol, bem. né? Então eu comecei a contar, eu comecei a trabalhar com contação de histórias antes, sem saber que eu estava fazendo contação de histórias. Sim, sim. E Cadu, nesse começo, assim, que você visualiza como começo, né, geralmente a gente tem muita dúvida, né? Se o que está fazendo é certo, se está fazendo certo ou não. Você tinha alguma dúvida? O que que passava por você? Qual era a tua preocupação nesse momento? Não, era total, total. Assim, eu tinha muita preocupação, porque assim, como eu venho do teatro, o teatro, a minha linha de raciocínio com relação ao texto é a seguinte: alguém teve o trabalho de escrever. Então eu, enquanto ator, não posso simplesmente, a meu bel prazer, mudar todas as palavras do texto, né? E eu tento ser o mais fiel possível ao que está escrito no papel, isso quando eu estou fazendo teatro, tá? E eu tive uma grande dificuldade em decorar todo o texto dessa contação de história. Sim, Mas acabou, o que chegou na Fox foi uma contação, porque eu abri mão, chegou na hora, eu não dei conta. Eu tinha um acordo com a livraria, que eu tinha que apresentar. Então eu cheguei lá, eu fiz uma contação. Eu sabia a história, eu sabia de onde ela ia, para onde ela ia, o percurso que ela fazia para chegar nesse ponto. Então, como eu não tinha as palavras decoradas, eu fiz a contação como eu entendia que era para ser feito, com as minhas palavras. sim. Né? Isso para mim foi muito sofrido na época, né? Porque eu achava que eu estava desrespeitando quem escreveu. Entende? Imagina, para um ator, né, que está, eu penso, né, que o ator está acostumado com respeito ao texto, né, fidelidade ao texto, e de repente fugir disso deve ser desafiante mesmo. Pois é, aí hoje para mim é um pouco mais tranquilo. Né? É claro que assim, existem palavras-chave, existem coisas que eu não altero quando eu faço contação de um livro. Sim. Mas eu tenho mais uma liberdade. Né? Eu não tenho mais esse rigor É, do que está escrito. sim. Isso, por sinal, é uma preocupação, né, muito recorrente de todo mundo que está contando histórias, ou algumas pessoas que estão começando a contar, é essa questão, eu não consigo decorar o texto, as palavras que estão no texto, né, Cadu? Muita gente se preocupa muito com isso, de ser fiel ao texto que um autor escreveu. E claro, aí também vem aquela conversa que você trouxe no início, né, Cadu? Poxa, alguém teve o trabalho de escrever aquele texto, sou eu que vou desrespeitar, né? Mas também tem esse viés da gente ser fiel à estrutura da história, né? Ao passo a passo da história, a ordem dos eventos e trazer isso nas nossas palavras. E um território muito confortável, muito fértil para a gente contar com as nossas palavras são os contos populares, né? Os contos Sim, de fadas, os contos tradicionais. sim, sim. Bem, nós temos essa total liberdade com esses contos de tradição oral. Enfim, nós temos essa total liberdade. Mas quando a gente fala de um livro, teve um autor que eu pedi para fazer a contação do livro dele. Ele me escreveu assim: cara, faz o que você quiser. O livro eu escrevi e ele já está no mundo, ele nasceu, ele não me pertence. Ele pertence ao mundo. Se você acha que ela é uma boa história e que você tem essa e que você quer transformá-la e acha que sai, isso já é um pouco mais as minhas palavras, tá? Que ela seja um agente transformador, então a use como você acha melhor.
É claro que eu sempre respeitei dizendo, essa história foi baseada neste livro, deste autor, com ilustração de fulano, com editora Y. Sempre deixei isso sempre muito claro. Mas eu achei bacana ele dizer, filho, eu escrevi, tá aí, o livro agora é do mundo, não é mais meu, ele é do mundo. Até imagino quem que foi o escritor, né? Mas, assim, é algo que também a gente precisa, assim, respeitar, né? Entrar em contato com o escritor, sempre. Saber o que ele acha, para ter esse respeito. Sim, sempre. Assim, eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema com o autor. Né? Para não dizer que eu tive que ele falou assim, cara, eu gostei do seu trabalho, mas eu vou pedir para que você não faça, porque eu estou trocando de editora. E o livro que você está usando é de uma editora que eu não... está suspenso. É verdade. Ok. Tem até... Quando saiu... Desculpa, Cadu, pode falar. Sim. Não, era isso. Tem aqui um comentário, né, do Caboclo Falador. Que é... A gente divulga as histórias, né, mas há escritores, editores que enfim, às vezes não querem, né, que a gente divulgue essas histórias e enfim, é preciso esse cuidado, né, aqui nesse contexto de isolamento social isso se escancarou e realmente é um cuidado, uma delicadeza, né, que a gente precisa se atentar. Eu acho que assim, a palavra de ordem é respeito. Sabe, assim, se eu entendo enquanto contador, se eu gosto desse livro e eu quero fazer a contação dele, mas se a resposta que eu tive, tanto do autor ou da editora, ou não, ok, respeito, ou se eu, por necessidade, acabei fazendo, e a editora pede que se retire, ou que... Entende? Da mesma forma que a editora e os autores sempre têm respeitado o meu trabalho quando eu faço. Entende? Muitas das vezes eu escolhi a história antes de comunicar ao autor. Então, às vezes eu gravo para mostrar para o autor, mas nesse ato de gravar e mostrar para o autor, às vezes eu já acabei publicando. Entende? Então o autor vê o publicado, né, o que já está no mundo. Né? E da mesma forma que muitos desses autores respeitam o meu trabalho, eu também tenho que respeitar a decisão deles, também é um trabalho deles. Né? E é um assunto, enfim, que tem pano para manga. Assim. Verdade. Cada um tem uma opinião e que volta a dizer, tem que ser respeitado. A opinião de cada um, ponto. Podemos marcar uma outra live só para essa conversa. Exatamente. Mas voltando ao assunto principal, Cadu, a gente associa sempre contar histórias ou também o teatro à extroversão. Né? A maioria das pessoas acham que as pessoas mais introvertidas ou tímidas não têm habitat nesses territórios. O que levou um rapaz de 18 anos introvertido a procurar o teatro, Cadu? Vou te responder como eu te respondi. Foi o teatro que me procurou. Na verdade, não foi nem o teatro. Foi a possibilidade de interpretar. É uma vontade que eu sempre tive, desde criança. Eu sempre brinquei muito sozinho no quarto. Eu tinha uma televisão 14 polegadas, pequenininho, que ficava vendo às vezes novela, e eu adorava. E ainda gosto, na verdade. Eu ficava vendo as novelas, aí daqui a pouco a cena ficava passando e eu ficava criando na minha cabeça como seria se eu estivesse naquela situação. O que eu falaria. Eu não interpretava o que a personagem respondeu. Eu criava a minha história. Seja a situação que fosse, sabe? O que acontecia naquele episódio da novela, no final, estava eu lá no meu mundo,
criando como se eu tivesse naquela situação o que eu falaria. E eu sempre desejei isso, eu sempre desejei fazer teatro. Desde pequeno eu pedi à minha mãe. Acabou que eu nunca consegui fazer quando criança e eu só vim fazer num curso depois da maioridade, depois de já ter me mudado para o Rio de Janeiro, num curso que ficava quase de frente para a escola onde eu estudava. Sim. Aí foi quando eu consegui estudar teatro. Ah, Cadu, eu acho tão linda essa tua história, assim, porque você trouxe, né, pro Cadu adulto essa lembrança do Cadu criança, né? Você está honrando essa criança que você foi, o que você gosta de verdade, né? Na infância a gente encontra muitas pistas do nosso serviço para o mundo, né? Da nossa forma de servir, de se colocar para ajudar outras pessoas. E você traz isso, né, para esse Cadu adulto. Tem tá o Cadu menino aí dentro, honrado, respeitado, né? Em todas as suas potências, em suas alegrias, né? Claro que a gente tem, faz parte da vida, né? A gente tem alegrias, tem desafios, tem dificuldades, mas eu acho muito bonito isso da tua história, muito bonito mesmo. E eu acho que a tua história toda é muito simbólica, né? A começar pelo teu nome, o motivo do teu nome, Carlos Eduardo, de vir de um ator e você se tornar um ator. E de você brincar, né? Que interpretava e também, né, trazer isso para a tua vida adulta. E eu queria te perguntar, Cadu, se você encontrou dificuldade no teatro, assim, dificuldade no sentido emocional mesmo, de se expressar, de fazer as propostas do teatro, por ser tímido, por ser introvertido, ou foi natural para você, foi tranquilo? Olha, no início, como eu desejava muito, era muito desejado estar naquela sala de ensaio, né, que a gente ensaiava numa sala de ensaio, a gente tinha aula numa sala de ensaio. Era muito desejado aquilo por mim. Então eu me jogava. Só que era assim, eu achava que interpretar era, vai lá, imita aí. Sim. Né? Então nesse período sempre foi muito divertido. Quando eu entrei para a faculdade e que o negócio começou a ficar mais apertado, tipo, ok, tira essa máscara, essa casca aí de canastrão e vamos investigar o que tem dentro dessa pessoa, porque o que tem dentro dessa pessoa é que me interessa. Aí foi aí que começou a dar, que a timidez começou a se fazer presente, né, no teatro. Né? Porque na vida eu sou uma pessoa tímida, eu não sou de ficar falando muito. Né? A Dani sabe. Muitas das vezes, numa situação, a Dani fala alguma coisa, sei lá, não tenho o que falar, não vem nada na cabeça. Fale, pode falar, pode continuar, não tem problema. A faculdade foi de teatro, Então, né, Cadu? a faculdade foi de teatro. Foi de licenciatura em teatro. Sim. E aí, na faculdade, quando começaram a querer investigar esse Cadu, quem é essa pessoa, quem é esse Carlos Eduardo, aí que eu ficava, que eu dei uma travada. Eu falei, calma lá, que não é assim, até porque nem eu sei quem sou. Aí foi quando a timidez falou um pouco mais alto. Sim. Né? Aí eu sempre tive um pouco mais, foi quando tive um pouco mais de vergonha, aí é quando o texto sumia da minha mente, é quando essa ansiedade desse coração palpitando, ele ficava mais evidente, né? É quando eu percebia, pelo menos no início, hoje menos, né? O olhar da plateia, quando eles estavam me olhando, entende? E eu me retraía um pouco. Sim. E que bacana, assim, você falar isso, né? Que
que o teatro, a faculdade, pediu para você olhar o que tem dentro dessa casca, né? Eu acho que isso é eu percebo que isso é uma bênção que as artes trazem para gente, né? O contar histórias também traz essa bênção, porque a gente precisa fazer esse movimento, é como a analogia do botão que eu trouxe lá no começo, né? Sim. É como se a gente precisasse fazer esse movimento do botão. Entrar primeiro na nossa casa, ver o que tem lá dentro daquela casa, quais são os móveis que tem, se eles estão no lugar, se eles estão desarrumados, se eu posso organizar esses móveis de outra maneira. E assim, conhecendo essa casa interna, eu saio da casa, né? O botão entra na casa e sai. Eu saio e me exponho, né? Mas, assim, não é uma exposição total também, né? O contar histórias não é uma exposição total, mas é uma exposição. Mas a gente já sabe o que tem lá dentro, né? A gente está dentro da nossa casa, está se expondo de dentro, né? De dentro para fora, com a consciência do que está se passando lá dentro, com consciência, tá bom, agora eu tô nervoso, agora eu tô ansioso, e eu sei que isso aqui está me permeando, né? E não vai, assim, num descontrole total, né? Você sabe que aquilo está acontecendo, está ciente, né? Assim, eu gosto de dizer que, assim, uma das coisas que mais faz a gente se comunicar, acho que o mais potente da nossa comunicação é as nossas sensações. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu sinto saudade. Você sente saudade. O motivo das nossas saudades são saudades completas, os motivos são completamente distintos, mas ambos sentimos saudades. Se eu vou contar uma história que fala sobre saudade, e se eu não me abrir para essa saudade aqui, eu não vou conseguir me comunicar com você afetuosamente, para que você aí sinta a sua saudade. E que você converse com você mesmo sobre a sua saudade. E eu não precisei falar claramente sobre o que faz o Cadu sentir saudade. Eu só me abri para o que a história me convidava a sentir. Sim. E é que a história me convidava, e isso que faz com que eu me comunique com a plateia. É eu me deixar aberto para isso. Para o que as histórias oferecem. Bonito, Cadu. É um reconhecimento da nossa humanidade, né? Cadu, nesse percurso de contar histórias, ou de forma virtual, ou de forma presencial, já aconteceu de você ter uma apresentação assim que você não gostou de ter apresentado? Você não se sentiu bem? Já? O que houve na apresentação, Cadu? Ou o que não houve? Essa que eu falei da Fox, por exemplo. Eu achei que eu tivesse feito tudo errado. Sim. Eu achei que eu tivesse feito tudo errado. Aí a minha cunhada Lana, que estava trabalhando comigo, ela estava operando o som, aí ela falou assim, Cadu, foi muito legal, as crianças adoraram, e de fato, as crianças, quando acabou, elas me cercavam, elas queriam pegar o pássaro. Elas queriam pegar o pássaro. Entende? Elas queriam ir para a neve, e a neve era um cobertor branco que eu tinha levado. Elas entraram na história com... Que era uma história, inclusive, que falava de saudade. Né? Que é um pássaro que vivia dentro de uma casa, ele não era preso, e ele saía. Sim. E ele vivia o mundo dele. Então ele passava por terras muito geladas, ele passava por terras muito quentes, mas cada ida ele voltava com histórias para contar para a menina, que era a dona dele. Né? E nesse período de ausência do pássaro, ela ficava com saudade. Ela ficava com muita saudade do pássaro. Né? Aí chegou uma hora que ela não aguentou de saudade e falou, eu vou prender esse pássaro. Então, numa dessas chegadas dele, ela esperou ele dormir, botou ele dentro da gaiola. O pássaro, que era um pássaro super vivo, que cantava lindo, tinha muitas histórias, era muito colorido,
ele foi perdendo cor, foi perdendo canto, foi perdendo a alegria de viver. E a menina se deu conta de que ela já não tinha mais o pássaro dela. Porque o pássaro dela não era aquele pássaro que ficava preso dentro da gaiola. Então ela abriu a gaiola, deixou o pássaro ir. O pássaro voltou a ficar colorido, o pássaro voltou a cantar, o pássaro continuou a voltar para a casa dela, e ela, no período de ausência do pássaro, ela começava a se enfeitar. E ela enfeitava tudo à volta dela, para quando o pássaro voltasse, ele encontrasse ela e o mundo dela também colorido. O Pássaro Encantado. A história, eu esqueci o nome do autor agora, mas a história, o conto é O Pássaro Encantado. Você vê, assim, eu acabei de contar um pouco dessa história. Que linda. Mas eu, no dia da Fox, eu fiquei muito nervoso. Sim. Então eu achei que foi muito ruim. Na primeira vez lá? Entende? Foi isso, exatamente, a primeira vez. Sim. E acabou que a Lana falou, não, cara, foi muito legal, de fato. E foi quando eu dei uma relaxada e eu vi que as crianças também tinham se divertido. Né? É que eu tinha percebido que eu não pergunto o que as crianças acham, porque eu acho isso, não acho isso bacana. Eu acho que eu corto o processo criativo delas, imaginativo. Mas a própria postura delas, assim, eu vou olhando e vou percebendo. Teve outras apresentações também do espetáculo que eu fiz ano passado, desse patinho, né, do patinho do Bumba Meu Boi, que tinha dias que eu não estava com energia muito boa, eu estava triste, eu estava por alguma razão para baixo, a apresentação não foi boa. Né? E as pessoas que trabalhavam comigo percebiam que tinha alguma coisa de errado. Né? Fluiu, aconteceu, aí eu sei, às vezes eu sei quando a apresentação não é boa. Sim. Faz parte, né? Faz parte do acontece. Né? Nem todo dia a gente tá tão dentro da história, nem todo dia a gente está tão bem. Às vezes também não encontra ali uma sintonia com o público. Isso faz parte, né? E interessante você saber, você falar também do primeiro dia da Fox, né? Que você achou que não foi legal, mas alguém te falou, não, Cadu, foi muito bom, né? Eu acho que é importante esse movimento, assim, interno, da gente se perceber, ver como é que a gente está se sentindo. Mas aí você também percebe o quanto que você estava se cobrando ali, né? Quanto que você estava se exigindo naquele momento. E às vezes a gente faz muito isso, nesse lugar, né, de timidez. A gente se exige muito, se cobra bastante, quer sempre fazer o melhor, né? Não errar, atender às expectativas das pessoas, e isso às vezes prende a gente, né? Não deixa que a gente se entregue, como você falou, curta o momento. Que não deixa que a gente crie voo, que te dê voo, né? Que a gente voe, que a gente vá. Voo, né? Como falaria Carol, nossa médica. Exatamente. Olha, Georgina está falando aqui, muito bom saber que as angústias são as mesmas, e a proposta é... Porque ambos sentimos angústias. Né? Como você falou lá, né, Cadu? Ambos sentimos saudades, todos sentimos angústias, né? É essa humanidade, isso que nos torna iguais, né? Não só as luzes, não só as palmas, não só aquela superprodução, né? Não só aquela contação de histórias fantásticas que todo mundo bate palmas e diz parabéns, que legal. Mas não, existe também o outro lado, né? Existe o avesso desse bordado. Né? Assim, e acho que isso é um excelente, né? Isso é um excelente exemplo sobre o que eu falei. A Georgina, eu não a conheço. Né? Ela também não me conhece, mas ambos sentimos angústias. E o que me faz ter essa angústia é completamente diferente. É exatamente isso que eu estou falando, mas ela se identificou com a minha história, baseada com a história de vida dela, né? Que fez com que ela lembrasse das angústias dela.
E ela se sentiu abraçada por isso, pelas nossas angústias. Né? Mesmo por histórias diferentes. Eu acho que é por isso que as histórias elas são fundamentais e fantásticas. Elas nos unem. Entende? Ela faz com que a gente se sinta abraçado. Entende? Faz com que a gente perceba que nós não estamos sós. Entende? E isso... E eu tento fazer muito isso com o público adulto. Porque, assim... eu não sei até que ponto o público adulto ele está com ouvidos dispostos a isso. Isso realmente eu não sei. Somos muitos contadores de histórias, assim, que estamos abertos, que estamos... Mas eu quero saber aquele advogado, aquele médico está aberto para isso. Sim. Né, que se coloca nesse lugar de se sentir abraçado por uma história. Né, e é um público que eu sou fascinado e que eu quero muito ter acesso. Eu quero muito poder contar, né, sair desse mundo, como você diz lá na apresentação, sair desse mundo adulto, né, ser alguém, ser um homem formado não academicamente, mas ser oh meu Deus, como é que foi? Não é ser adulto na explicação que você deu na minha apresentação. Gente, no começo, quem não estava aqui no começo, eu fiz uma apresentação de Cadu. E na apresentação eu estava dizendo que ele não é um homem adulto. Né? Ele é homem, sim, mas adulto, de adulterado e falsificado, não. E que é um menino, é um menino, Cadu. Ó, esse menino, por exemplo, que você falou, a Cassinha, que também é outro. A Cassinha, exatamente, Cassinha. Ela cresceu comigo, ela fez muito parte da minha infância. A minha primeira infância foi muito ao lado dela. Nós, de fato, nós éramos amiguíssimos, assim. Sim. A gente andava junto para cima e para baixo, né, por muitos anos. Também é lá de Belo Horizonte. Que encontro. Ela, os irmãos dela. Seus amigos de infância, que sejam bem-vindos. Olha, tem um tapete na frente, tem lugar que você usa o tapete para todo mundo sentar, ficar aqui pertinho de Cadu, pessoal, se aproxeguem por aqui. E eu concordo contigo, assim, Cadu, as histórias, né, tem muito território, tem muito campo para chegar perto dos adultos, já chega, né, perto de muitos, as pessoas que contam histórias ou que são muito do mundo da literatura já são muito abertas a isso, mas ainda tem muita gente que não, né? Tem muita gente que ainda acha que história é só coisa para criança, e na verdade não, né? Eu acho que a gente que é adulto precisa mais do que elas. E também a gente pode parar para pensar que, assim, em todo adulto existe uma criança, né? Tem uma frase que eu acho que é o Murilo Gun que fala que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Então... é ele mesmo. É ele, né? Então, todos nós tem ainda uma criança e a gente precisa, né? E acessar essa criança não muda nada. O ser adulto, né? O que se é no dia de hoje. O ser profissional, o ser tipo, da família, não altera em nada. Muito pelo contrário, enriquece você ser essa criança. Que lindo, Cadu. Cadu, mas vem cá. Nosso tempo está correndo, ainda tem pergunta para te fazer. Cadu, uma das coisas que mais deixa a gente inseguro, né, para contar histórias, ou o contrário, o que mais faz a gente trazer segurança, né? Eu penso que é uma combinação de várias coisas, de estado emocional, de autoconhecimento, mas também tem uma coisa que se chama preparação. Às vezes, quando a gente se prepara para contar uma história, né, se prepara no estudo da história, se prepara para contar, a gente se sente mais seguro, né, com menos medo de errar, menos medo de esquecer. Nessa preparação, Cadu, você podia dizer pra gente, dar uma dica pra gente de um passo, uma coisa que você faz para preparar, para contar?
Olha, eu faço várias coisas, mais especificamente sobre o que você quer, assim? Sobre como eu, por exemplo, memorizo as histórias. O que você, o que você quiser trazer sobre a sua preparação, os momentos, né, que antecedem o contar em si, né, o se apresentar em si. Olha, a primeira coisa é a história, ela tem que me, quando não tem nenhuma obrigação com relação a que tipo de história tem que contar, a primeira história ela tem que mexer comigo de alguma forma. Essa é a primeira. Eu tenho que mexer de cara, assim. Eu tenho que ver, quando eu leio a história, o primeiro passo eu tenho que ver, eu tenho que imaginar ela na minha cabeça. Né? Eu tenho que fazer o desenho dela todinho na minha cabeça. Então, essas histórias normalmente são mais fáceis de eu acabar escolhendo para trabalhar. Sim, Aí depois é só um processo de aprofundamento, decora, né, de entendimento antes de qualquer decoreba, o entendimento da história, o que eu quero enquanto contador falar dessa história. Aí depois entra num processo de decoreba. sim. E você trouxe algo É tão... claro que esse processo demora tempo. Né? Isso demora tempo. Sim, sim, verdade, Cadu. E você trouxe algo tão essencial, né? A história tem que mexer comigo. Porque muitas vezes, assim, eu percebi que lá no início, quando eu comecei a contar, eu já escolhi histórias que eu não parava para pensar. O que essa história mexe em mim? Eu olhava assim, achava que era uma história que tinha um tema interessante, que eu devia contar e contava, e tantas vezes a gente, às vezes, faz isso, né? De achar, porque agora é uma história do tema, qual o próximo tema que está vindo? Do tema da Páscoa. Então eu vou, que acabou de acontecer, né? Do tema da Páscoa. Então eu vou procurar uma história que fale da Páscoa. Mas, e aí a gente acha a primeira história e já vai querendo contar aquela primeira história que acha, sem fazer esse movimento, né, que você falou. O que essa história mexe comigo? Eu acho esse movimento fantástico. Pessoal, quem quiser trazer alguma dúvida aqui para Cadu, eu tenho mais algumas perguntas aqui para ele, enquanto eu faço. Quem quiser perguntar algo aqui para Cadu, vão trazendo, porque eu vou anotar aqui as perguntas de vocês para fazer para ele, tá bom? Enquanto eu estou perguntando. Cadu, me diz uma coisa, Cadu. Hum. Que conselho o Cadu do teatro traria para quem conta histórias? Conselho. Conselho, sugestão, tem algum? Também, se não tiver, tá tudo bem. Não é obrigado. Conselho. Para o Cadu que conta O que eu posso histórias. dizer? Desculpa, foi a pergunta que eu fiz errada. Que conselho o Cadu do teatro traz para o Cadu que conta histórias? Acho que fica mais fácil agora, né? Não, porque o Não, conselho é algo muito sério. Mas eu não vou deixar essa pergunta sem resposta. Tá? Eu poderia dizer várias técnicas. Várias técnicas. Fala, presta atenção aqui. Mas acho que o que eu me falaria, o que eu falaria para. Você deu uma travadinha aí, mas acho que voltou. O que eu diria para todas as pessoas, tanto que faz teatro como contação de histórias, se divirta. Se divirta. Vamos para ali. Se divirta. Porque se não for divertido, não tem conselho técnico que eu dê, não tem nada que eu fale que vá surtir efeito. Você tem que se divertir, tem que ser gostoso, tem que ser bom, tem que ser prazeroso. Se divirta. Como diz a Carol, tudo é uma grande brincadeira. Tem que ser uma grande brincadeira. Tem que ser bom.
Se não for bom, não vale. Ah, que lindo, Cadu. Eu acho que esse seria o melhor conselho que eu poderia dar. Não se leva tão a sério, né, Cadu? A gente se cobra tanto, se leva tão a sério e tem até uma analogia, né, que se usa que diz que a gente tá aqui na vida e a gente é o ator da vida, mas a gente acaba se identificando aos personagens, né? Ah, eu sou o personagem que faz tudo certinho, que nunca erra, né? Eu sou o personagem que é sério, eu sou o Nada! personagem que sou E se tímido. você parar pra... E aí a gente E se você parar... Pois não, mas se você parar para pensar, você é vários personagens durante o dia. nós somos vários, E eu posso lhe provar. né? Porque assim, a Julinha que está agora sentada, contadora de história, conversando com o Cadu, é uma. A Julinha que conversa com a mãe É hoje. é outra completamente diferente. A Julinha, A Julinha, quando está embarcada, é uma outra completamente a diferente. Julinha que ligou pro Com o marceneiro Fábio, ontem, também. com o marceneiro, é outro. Ou seja, somos vários. O marceneiro que não entregou o serviço. Somos vários. É, verdade. Estamos Entende? vários, né? Estamos vários. A gente, né? Estamos vários. Estamos, né? Ah, que bonito. E é isso, e ok. E tá tudo bem, né? Com tudo isso. Tá tudo bem e não tá certo o tempo todo, né? E não acertar o tempo todo. Não tem nada de errado. E não tem nada de errado com a timidez também, né, Cadu? A gente cresce achando que é errado ser tímido, se sentindo inadequado com isso, né? Achando que a gente não tem lugar no contar histórias, a gente não tem lugar no teatro por conta disso, mas o mundo é nosso, né? O mundo é nosso. Cadu, olha, o tema do nosso bate-papo aqui é conversa com botões. E a proposta para quem chegou depois do começo é que a gente possa ter um tempo assim para parar, para conversar com os nossos botões. Se diz que antigamente as roupas tinham muitos botões e na hora de tirar ou vestir as roupas, era tanto tempo abotoando, desabotoando, que as pessoas paravam para ter essa conversa interna. Mas aí o tempo foi passando, a gente está nesse momento assim meio maluco que diz pra gente o tempo todo que tempo é dinheiro, você tem que correr, você tem que fazer, você tem que apresentar, você tem que ser bom, e a gente nem tem fôlego mais para conversar com os botões. As roupas já nem tem mais botão, que é pra gente não perder tempo, né? Cadu, se você fosse o botão de uma pessoa tímida que vai contar uma história, seria isso que você conversaria com ela? Essa mensagem de se divirta, traga leveza? O que é que você falaria se você fosse o botão de uma pessoa tímida que vai contar uma história? Ah, bicho. O que é que você falaria para ela, Cadu? Com certeza, na verdade, o que eu me falaria se eu tivesse num momento de muita timidez. Eu pegaria... Tô com um botão aqui que você pediu. Sim, ó. Segura aí esse botão. Tava aqui. Eu olharia, eu enquanto botão, me olharia e diria, calma, tá tudo bem. Vai, pode falar. Pode ser o que você é. Calma, tá tudo bem. Respira e vai. Nesse tom. Nesse volume. Que lindo, Cadu. Olha, agora eu vou querer esse botão aí que você colocou essa mensagem. Eu vou querer para mim esse botão. E olha, eu trouxe aqui um bastidor para colocar esse botão que você tá aí nas suas mãos, que você colocou essa mensagem para colocar aqui. Você vai me passar esse botão para ele ficar aqui pregadinho, para eu não esquecer mais dessa mensagem que você trouxe. Me passa aí, Cadu, que eu vou pegar. Ah, agora. Passa aí. Pode ser que, né, tenha uma transformação no processo,
Peguei. Oi, cuidado, Cadu, vai cair. Pegou? Peguei. Isso! Nossa, Cadu, ele veio amarelo. Olha só. Cadu, vem aqui, tá? Eu vou pregar aqui o botão para marcar essa sua vinda para cá, essa mensagem tão bonita que você trouxe. E essa conversa, né, de que a gente é humano, né? Nós temos a linha cair, minha gente. Cadu, me ajuda. Deixa eu botar a linha de volta aqui na agulha. É assim, ao vivo é assim. E, Cadu, a gente já está um pouquinho avançado na hora, mas eu fiquei de te perguntar se você queria compartilhar alguma história com a gente, algum texto. Eu não sei se já foi aquela história do pássaro encantado, ou se você quer compartilhar Não. algo. Olha como são as coisas. Eu tinha combinado com você Sim. De ler essa história. Foi. Mas, que diga-se de passagem, é uma história linda. Mas, como eu sempre estou aberto para as imprevistas e para as... Hoje eu estava lendo um livro de contação de história, né? Estudando sobre a contação de história. No livro tinha uma poesia da Cora Coralina, que eu sei que a Tia Guineide gosta, que se chama Antiguidade. Antigamente. Sim. Antigamente. E eu vou ler um trechinho dela. Seu botão tá aqui, Cadu, guardado. Depois eu vou arrematar o ponto aqui atrás, tá, gente? Mas ele já tá aqui pregadinho, o seu botão. Que aí eu posso ler esse trechinho? Por favor. Tá aqui separado do computador. Quando eu era menina, bem pequena, em nossa casa, certos dias da semana se fazia um bolo, assado na panela, com um terço de borralho em cima. Era um bolo econômico, como tudo antigamente. Pesado, grosso, pastoso, por sinal, muito ruim. Eu era menina em crescimento, gulosa. Abri os olhos para aquele bolo que me parecia tão bom e tão gostoso. A gente mandona lá da casa cortava aquele bolo com importância, com atenção, seriamente. Eu presente, com vontade de comer o bolo todo. Era só olhos e boca e desejo daquele bolo inteiro. Minha irmã mais velha governava, regrava, me dava uma fatia tão fina, tão delgada, e as fatias iguais para as outras manas. E que ninguém pedisse mais. E o bolo inteiro, quase intangível, se guardava bem guardado, com cuidado, num armário alto, fechado, impossível. Esse é o trechinho que eu vou ler do dele. A poesia é um pouco maior. Ah, que lindo, Cadu. Nossa. Cora Coralina. Que lindo ouvir Cora na sua voz, no seu olhar também. Muito gostoso, muito bonito. A Cora Coralina é fantástica. É linda. Uma história de muita força, coragem, né? Muito bonito. Bem, Cadu, fala aqui para as pessoas como é que tem muitos amigos seus aqui, mas fala aqui como é que as pessoas te acham nas redes sociais, como é que é o seu trabalho hoje, o que você está fazendo. Hoje as pessoas podem me acompanhar lá no @Cadu_Santoro, né, Cadu com K. Às terças-feiras, hoje, que na verdade falo terça-feira, hoje terça eu não vou fazer, não vou fazer amanhã. Tem as pílulas de poesia, né, que eu estou sempre colocando uma poesia nova lá, possivelmente já dando spoiler, vai ser essa da Cora Coralina.
protocolo na minha cabeça e eu estou me divertindo muito com ela. Aí vai ter ela completa. Bem, os meus trabalhos eu vou... vocês conseguem acompanhar lá pelo meu Instagram, né? Tenho histórias, tenho contação de histórias no meu canal do YouTube, que está intitulado Tio Cadudo. Sim. Né? E para quem quiser também ouvir Spotify, histórias pelo Spotify, é só pelo seu aplicativo de áudio você acessar o Conta Tio Cadudo. Eu conto uma história para vocês. Cadudo com K, né, Cadu? Tudo Cadudo com K. Tudo Cadudo com K. Não sei se você consegue escrever aqui para o pessoal ver. Então, procurem aí, gente, o trabalho de Cadudo. Vamos lá. Que é muito bonito. Eu sempre escuto as pílulas de poesia dele. E é fantástico. Esse aqui é meu Instagram. Conseguiu colocar? Cadu Santoro, @Cadu Santoro, no Instagram. E tem também o YouTube, Tio Cadudo com K. E tem o Spotify, Conta Tio Cadudo. Isso. Sim. YouTube. E enquanto o Cadu está escrevendo, isso. Mita chegou por aqui, seja bem-vinda, Mita. Dizendo que só pôde chegar agora. A live vai ficar gravada, Mita. Se você desejar assistir depois, eu vou deixar aqui gravada, tá bom? E aqui tá as redes de Cadu, para quem tá conhecendo ele agora. E, gente, essa entrevista, né, esse bate-papo, essa conversa, é o Conversa com Botões, o nome, e a ideia é que ela se repita pelo menos uma vez ao mês e que outras pessoas venham falar do seu percurso, da timidez ao contar histórias, e às vezes nem é especificamente timidez, mas são esses desconfortos que a gente sente da exposição, do estar diante de uma câmera ou diante de um público. E a ideia é essa. Se você está aqui assistindo e também quiser conversar, quiser vir aqui, pode me mandar uma mensagem inbox, a gente combina um dia para a gente ter essa conversa aqui e compartilhar com outras pessoas o nosso percurso, porque a gente torna mais leve também, né, o caminho de outras pessoas quando a gente compartilha o nosso. E essas pessoas não se sentem tão diferentes assim, tão distantes desse território do contar histórias, por se sentirem tímidas dessa forma. Cadu, o que mais que você quer trazer aqui para o pessoal antes da gente dar boa noite para todo mundo? Tem algo mais que você queira falar? Eu quero agradecer. E eu quero que você me mande o que você leu. O texto. Manda sim, Cadu. Pode deixar. Quero agradecer muito a oportunidade. Espero ter contribuído de alguma forma, né, ter dividido com vocês as minhas alegrias, as minhas angústias, tristezas. Adorou a conversa, pai? Qual é o meu nome? Qual é a origem do meu nome? Por favor, você não falou. Tadinho. Agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, podendo dividir com vocês um pouco sobre o Cadu. Cadu, foi uma conversa muito generosa sua. Eu que agradeço por você ter topado vir, por ter topado abrir, né, o Conversa com Botões, com um botãozinho aqui, ó, que está registrado, botãozinho dourado, com todas as suas dicas, né? A sua conversa com o botão. Obrigada, Cadu, por tudo isso, por tanta entrega generosa, por tanta conversa boa, pela história. E também, né, pela tua amizade, Cadu, por esse apoio, né? Às vezes estou lá preocupada com alguma coisa. Cadu
como é que é isso, como é que é aquilo. E é isso, gente, faz parte, né, da nossa humanidade, esse lugar de não ter certeza de tudo, né, de ter dúvidas. E é mais leve quando a gente aceita isso e se coloca nesse lugar, né, de vulnerabilidade mesmo. E de humildade também, de pedir ajuda muitas vezes. E Cadu aqui super me ajudou iniciando o Conversa com Botões. Então, no início do próximo mês, devemos ter outra conversa. E agradeço a todo mundo que também compartilhou a escuta generosa aqui, né? Compartilhou também as palavras também tão generosas. Obrigada por terem vindo. E mensagens aqui. É uma contação de história seu nome. Deixa para a próxima, deixa para a próxima conversa. Olha, é uma contação de. Então, olha, você já está combinado e vai ter outra live. Assunto para a próxima live já tem. A próxima live o assunto é falar sobre o nome de Cadu, como de Carlos Eduardo. Eu quero saber, seu Antônio Carlos, essa é a história. Assim também tinha relação com o nome do meu pai. Meu pai é Antônio Carlos, o meu é Carlos Eduardo. Olha, um caminho por aí. Bem, Cadu, a verdade é que o seu pai te abençoou com esse apelido, Cadu, né? Um apelido que pegou, que é o teu nome profissional hoje, que te traz força para a vida. E amém. Obrigada, Antônio Carlos, pelo filho talentoso que esbanja sua alegria e sua arte para o mundo. Obrigada, Cadu. Muito, muito, muito obrigado, filho. Muito obrigado mesmo. E a todos que tiveram paciência de me ouvir. Então, se podemos nos despedir? Sim! Não, na verdade. É só por enquanto, depois a gente volta. Tá certo. Obrigada, Cadu. Obrigada, beijo, pessoal. Julia. Obrigada pela escuta. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Beijos, Cadu.